Posso ficar aqui? E aí? Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui falando de um tema tão legal, né? Tão bacana e que está tão em alta, né? Eu costumo dizer, eu fiz uma brincadeira esses dias, falei, gente, a gente tá parecendo Morango do Amor com a NR1, né? Tá todo mundo falando sobre dois temas que tudo que você faz, alguém tá falando ou sobre a NR1 ou sobre isso, né? Que eu nem consegui provar ainda. Mas me apresentando, sou Bárbara, hoje eu sou Head de Crescimento dentro da Salve. A Salve é uma empresa de saúde corporativa. Então a gente tem uma série de programas de saúde que vai desde implementação de clínicas em empresas, ambulatórios e programas de saúde personalizados. Nós temos 5 anos de casa. Aqui? Ótimo. Nós temos 5 anos de casa e eu tenho 12 anos na saúde. Então, eu tenho formação em gestão em saúde, administração hospitalar. E hoje vim falar sobre um tema que para nós, né, foi muito fácil falar que NR1, Programa de Saúde Mental, que atendesse, estava já com a gente, porque a gente já fazia saúde mental. E quando veio a disposição e veio essa nova portaria alterando, a gente já foi muito rapidamente e falou, não, a gente tem que fazer algo para o mercado que faça sentido. E isso, gente, eu falo para vocês antes da cartilha orientadora, né? Eu acho que todos viram a cartilha que saiu agora do Ministério do Trabalho. Então, a gente já tinha feito o programa antes mesmo dela. E o que eu trago para vocês hoje, contribuindo com esse tema, né? Ontem a gente fez uma palestra aqui pela BRH falando sobre NR1 e ele fez uma pergunta muito legal. Ele falou, por que as pessoas estão tão doentes? Por que todo mundo, de repente, ficou doente em saúde mental? E eu acho que esse ponto eu tenho que trazer para vocês. Nós adoecemos muito, mas não é por acaso, né? Nós vivemos um grande trauma coletivo em 2019. A gente teve uma pandemia e a gente precisa olhar para o fator histórico, né? 2011, ataque das Torres Gêmeas. O que aconteceu com os Estados Unidos? 10 anos, né? Uma década de sofrimento em saúde mental em toda a população. Isso é indicadores que vocês podem buscar. Mais uma vez, um trauma coletivo. 2019 vem pandemia, 2020 a gente vive todas as restrições. O que nós estamos colhendo? Mais uma vez, um trauma coletivo e um surto em saúde mental, né? E aí eu trago alguns dados que depois, gente, eu posso mandar material aqui para a UP e compartilhar com vocês. Mas ano passado, em 2024, foram aproximadamente, eu não vou dar o dado quebrado, né? Mas são 472.326, salvo engano, afastamentos em saúde mental. É muita coisa. Quanto que custou isso para as empresas? 3 bilhões. 3 bilhões de reais. Então, quando a gente olha para esse dado, e eu trago isso numa tranquilidade, por quê? Porque olhar para esse dado e entender que ano passado também teve uma alteração de portaria, falando, agora é obrigatório, vamos fazer ser obrigatório o aspecto psicossocial, é um baita ganho, né? A gente cresceu na dor, infelizmente, mas é dessa forma que a gente consegue enxergar. Então, ano passado, com esse dado, no fechamento de dezembro, ele vem e mostra que não foi coincidência a alteração da portaria, tá? Da norma regulamentadora 1. Que NR1 é muito conhecido já por todos, né? É de 1978 e vai atualizando, né? Cada vez vem uma parte, porque é os riscos da empresa. Físico, biológico e agora tem o aspecto psicossocial. O que eu quero trazer hoje para vocês? Por que isso é tão legal e tão importante? Um ponto é, aspecto psicossocial, todo mundo aqui sabe muito bem o que é? Não? Sim? Legal, então vamos dessa parte. Gente, o aspecto psicossocial é fator ergonômico. Ele não está na pessoa. Porque o fator humano, ele é imprevisível. Então, o aspecto psicossocial, ele é fator ergonômico, ele pertence ao que a gente chama de GHE, que é Grupo Homogêneo de Exposição. E ele é classificado em matriz de severidade e probabilidade. Porque tem tudo a ver com o contexto e o conteúdo de trabalho do colaborador. É o cargo dele. É relacionado à função que ele está inserido. Então, o aspecto psicossocial ele não está na pessoa. Olha que bacana para a gente poder trazer. Porque se confundiu muito isso no início, né? Todos que estão aqui, muito provavelmente viram, saiu várias informações e falavam, não, mas tem que fazer o perfil de saúde mental, mas o que é o aspecto psicossocial? E com a cartilha orientadora, ela enfatizou que é fator ergonômico, o aspecto psicossocial, que precisa olhar para a NR1 com a NR17. Então, isso que a gente tem, né, como a premissa inicial do programa, que é fazer o inventário de risco, primeiro dos cargos. A gente precisa olhar para todos os cargos. Então, Bárbara, mas não é todos os colaboradores? Gente, vamos dividir. Todos os cargos serão olhados.
vamos fazer a carga mental do trabalho de cada cargo, certo? Preciso ver o conteúdo de trabalho, nível de pressão, complexidade de trabalho, se tem pressão de tempo, se tem meta, como que é essa função dele, o cargo dele. E tem um passo atrás que a gente tem visto implementando isso dentro das empresas. Muitas vezes eu chego numa grande empresa e ela tem 500 cargos. E ela tem um analista administrativo no faturamento, no administrativo, no comercial e na operação. E aí ela me fala, então a gente vai fazer o aspecto psicossocial do analista administrativo, né? Falo, vamos, mas a gente vai alterar os cargos também, né? Por quê? Porque a gente precisa alterar os cargos de acordo com a função que eles estão inseridos, para a gente realmente ter o aspecto psicossocial correto daquele cargo. Então, esse ponto é super importante, porque o que eu percebo? Caiu a obrigatoriedade em 2025, mais de 2025, se tornou obrigatório mais de 2026, e as empresas falaram, nós somos brasileiros, né? Aí vai falar, mais de 2026, nem tá longe ainda. Não, gente, não tá longe. São todos os cargos e muitas vezes vocês vão precisar olhar para os cargos que vocês têm e alterar alguns cargos. Porque muito provavelmente vocês vão falar, não, eu realmente, essa colaboradora analista administrativo que está no comercial, ela tem pressão de meta, pressão de tempo, a complexidade do trabalho dela é totalmente diferente do analista administrativo que está no administrativo. E vai ficar diferente a carga mental do trabalho dela, dentro do inventário. E por que isso é importante para o bem-estar? Gente, isso melhora tudo. Melhora a contratação. Se eu tenho todo o aspecto psicossocial mapeado de todos os meus cargos dentro da corporação, o que a gente vai conseguir identificar? Que aquele colaborador que está iniciando um recrutamento e seleção com a minha psicóloga, se ele não consegue trabalhar com pressão de meta e de tempo, não é o cargo dele. Ele não faz parte. É melhor não, porque ele vai estar em sofrimento nessa função. E a gente vai ter outros cargos que pode ser que tem tudo a ver com o perfil dele. Porque a gente vai ter o aspecto psicossocial de todos os cargos mapeados. Então isso conta muito para o bem-estar. Mas e quem está dentro de casa, Bárbara? O que a gente faz? Porque já está dentro de casa. Já fez o mapeamento, a gente identificou o risco. Como que a gente vai fazer isso? Gente, o inventário de risco, né, de todos os cargos, ele vai ter no final dele um plano de ação. O que esse plano de ação tem que ter? Eu até brinco que é um PDCA, tá? Por quê? Porque a própria cartilha fala sobre o PDCA, lembra? Plan, do, action, que você planeja, executa, depois faz o cheque e roda o plano de ação novamente. Dentro desse inventário, no fim dele, vai ter esse plano de ação de ações mitigadoras ao risco. É onde eu inicio as boas práticas em saúde mental, um programa de saúde mental efetivo. É onde eu realmente vou olhar para o perfil de saúde mental do colaborador. Aí eu vou olhar para o fator humano. Aí eu vou rodar esse perfil de saúde mental, que hoje tem ferramentas, tá, para isso. Então, existe uma ferramenta que é muito validada, que é o COPSOC, eu não sei se todos já ouviram falar, mas a gente utiliza hoje o COPSOC 3, que é um questionário um pouco reduzido. COPSOC, gente, tem 148 questões aproximadamente. O reduzido vai para 44, 45. A gente consegue ter uma efetividade em respostas, concordam comigo? Eu vou mandar, o colaborador vai conseguir responder. Então, a gente utiliza isso para quê? Para traçar um perfil de saúde mental da empresa. Como o colaborador se enxerga ali dentro, olhando para esse olhar em saúde mental? E aí a gente tem uma série de ações para a gente conseguir mitigar o risco, porque o risco vai existir, cada cargo vai ter seu risco mapeado. Vamos começar com capacitação de lideranças e RH. Mas, Bárbara, essa capacitação, qual que é o cunho dela? Qual é o objetivo? Gente, a gente precisa olhar para o líder e para o RH e colocar todo mundo, independente do nível hierárquico. Dentro desse modelo, com a psicóloga, não é uma capacitação só de identificação. Primeiro, é a capacitação da máscara de oxigênio para ele. É autoconhecimento. O líder e o RH vão fazer o processo de autoconhecimento com esse profissional de saúde mental, psicólogo. E no final da capacitação, que leva 10 horas, tá, gente? Isso é dividido aí em etapas. Ele sim vai ter um treinamento de identificação do outro. Como eu identifico alguém em sofrimento em saúde mental? E como eu faço o melhor acolhimento disso? Então, existe, gente, uma jornada dentro desse programa de ações mitigadoras que estão totalmente relacionadas ao bem-estar e à saúde mental desse colaborador. E aí vai ter kits Minha Mente Saudável, que a gente tem dicas legais, minutos mindfulness, minutos terapêuticos,
telepsicologia, que faz parte de prevenção e de tratamento, né? Hoje a gente atua também nesse segmento de telepsicologia, porque tudo isso aqui tem a ver com o quê? O bem-estar. É você criar um ambiente onde o colaborador se sente seguro para falar, inclusive, sobre saúde mental. E eu acho que esse é o principal ponto, quando a gente traz NR1 para a pauta, é o quê? Rompemos a barreira. Não é mais estigma você dizer, eu estou fazendo terapia. Né? Porque eu não sei se todos aqui já... Vamos lá, não vou pegar 5 anos atrás. Você falava, eu estou fazendo terapia. O outro já te olhava e falava, deu ruim. Agora não. Agora você fala, eu estou fazendo terapia. A pessoa fala, nossa, que legal, e como está sendo? Então a gente rompeu essa barreira. E para nossa ajuda, vem a portaria enfatizando e falando, vocês vão ter essas ações e os cargos precisam estar aderentes. Vocês precisam cuidar das pessoas dentro da empresa de vocês. Vocês precisam ter um canal de denúncia. Porque se o colaborador se sentir de alguma forma ofendido, ele precisa denunciar. Então, é um grande ganho, né, em termos aí de sociedade, não digo nem só como empresa, mas de sociedade, onde a gente vai sim conseguir falar mais sobre o tema, vai conseguir implementar essas ações dentro das corporações e isso vai se tornar cada vez mais sustentável para as empresas. Porque hoje a gente tem os 473 mil, quase, né, afastamentos em saúde mental, que duram em média 90 dias. E pasmem, até para fechar aqui, que eu sei que meu tempo é 20 minutinhos, pasmem que o principal transtorno é a ansiedade. Olha isso. Né? Depressão a gente sabe que é algo químico que a gente precisa estabilizar medicamentosamente falando, mas esse aspecto da ansiedade, se as empresas já tivessem com esses programas implementados, elas já estariam fazendo esse tipo de acolhimento, elas teriam evitado muitos afastamentos nesse aspecto, né? E brinquei ontem no podcast e brinco aqui. Infelizmente ganhamos, né? Como o país mais ansioso do mundo. Ganhamos esse título. E eu espero de coração, assim, até para a gente passar a palavra se tiver dúvida, que a gente consiga, com essa portaria, com essa obrigatoriedade, com essa nova consciência, sair desse título. Porque eu acho que o Brasil, né, o brasileiro, ele tem muito isso de acolher. E se a gente rompeu essa barreira da saúde mental, e a gente vai conseguir ter isso, inclusive com o amparo de lei, poxa, isso é muito valioso. Então, espero ter contribuído nesses minutinhos. Vou deixar aqui para a gente poder fazer umas perguntas. Muito obrigada. Eu quero contar para vocês, todos me ouvindo, né? Porque eu queria que a Bárbara mostrasse um pouquinho e falasse um pouquinho. Parou de funcionar? Voltou? Queria que você contasse assim, de que forma que a UP Brasil está com a parceria com a Sálvia e o que a gente tem para trazer para as pessoas aqui que quiserem contratar esse serviço. Legal. Pessoal, todos os laranjinhas aqui conhecem um pouco, né? A Sálvia é parceira UP, então se vocês tiverem interesse, busquem o pessoal, né? Aqui, o time de vendas, o time aqui. Principalmente aquele mocinho ali atrás. Isso, o Genofre, olha ali, tá vendo? Já tá até sorrindo. Mas nós temos uma parceria, nós temos uma condição especial, a gente prioriza os parceiros nesse aspecto. E a gente consegue fazer reuniões individualizadas e entender caso a caso, né? Que eu acho que esse é o ponto. Costumo dizer, e acho que é só um ponto que eu esqueci de trazer para vocês, não existe programa de saúde mental que é a mesma receita de bolo. Por quê? Eu tenho segmentos diferentes. Então, tecnologia tem uma incidência maior em depressão. Mas o chão de fábrica, ele mal para às vezes para poder falar sobre saúde mental. Às vezes eu tenho que falar sobre comunicação não violenta, porque o problema dele é como ele lida com a esposa. Vocês entendem que cada segmento, ele vai ter a sua característica e a gente vai ter que definir os temas específicos. Então é isso que a gente faz, né? A gente primeiro conhece a cultura da empresa no processo de implementação, para a gente levar a ação que realmente faz sentido. E um ponto interessante, que depois vocês vão conhecer aí, Sálvia via UP, é que de 6 em 6 meses a gente reavalia o perfil de saúde mental. Por quê? Eu preciso checar se está efetivo o que eu estou fazendo, né? Porque a gente não pode fazer algo só por fazer, a gente tem que medir e ter indicadores disso. Alguém tem dúvida? Não? Quem aqui é do RH? Vão me matar com essa pergunta, tá? Qual é a minha dúvida? A gente sabe que burnout está super em alta. Tá todo mundo um pouquinho lelé da cabeça. E aí a minha dúvida é, se você acha que a Sálvia vem para ajudar principalmente esses colaboradores que estão mal
a repaginar, a entender do tratamento, porque a gente sabe que o burnout demora mais ou menos 3 meses, né, para que a pessoa se recupere 100%. Como que a empresa encara isso com bons olhos e não fala, não, é mais fácil eu demitir esse colaborador e contratar outro, do que ouvir o que é bom para ele se recuperar? Eu acho que tem, dessa tua pergunta, eu vou fazer 2 falas, né? Primeiro, gente, diagnóstico de burnout é super sério, tá? A gente tem muito cuidado como empresa de saúde em falar sobre isso, porque você precisa ter um acompanhamento desse colaborador, entender se ele estava com terapia, ir para a área médica para poder dar o diagnóstico. Existe muito diagnóstico sendo dados que efetivamente não é a causa do burnout, e daí se torna doença de trabalho e dá todo um processo também bem complexo para o setor, né? Tanto para a empresa, mas para o RH. Mas o que eu vejo, tá, dessa tua fala? O que a gente faz e muda o cenário? Quando você tem um programa de saúde mental efetivo, o que a gente está falando? A gente está falando de pausa, a gente está falando de terapia para o colaborador, a gente está falando de acolhimento, que são pontos super importantes, porque performance a qualquer custo gera doenças. E quando a gente olha para programa de saúde mental com performance, aí eu tenho efetividade. Então a gente consegue sim cuidar dessas pessoas e eu acho que fazer a reintrodução delas, né? Quando ela chega na empresa, ela fala, nossa, olha que legal. A minha empresa agora ela tem um programa que vai me acolher. Agora eu me sinto, né, parte e eu posso falar sobre o tema. Porque às vezes eles ficam realmente, a gente já teve casos, a gente atua há muitos anos aí na área, né? Mas eu já tive casos de internação de 1 mês que o colaborador se paralisou inteiro por um burnout. Né? De ter que visitar em hospital, né? Fazer beira-leito para entender o que estava acontecendo. E por quê? Porque o corpo entra em burn-mas mesmo, né? Fala, deu para mim. E aí a gente tem que respeitar isso, acolher esse colaborador e deixar ele se sentir seguro. Seguro no ambiente que ele vai retornar. Né? Não ter essa insegurança que tinha ainda, será que eles vão me desligar? Né? Porque existe ainda isso, né? Isso, gente, rompeu essa barreira. Né? As pessoas, é indicador, eu trouxe para vocês o dado. 473 mil pessoas se afastaram. Não tem mais como a gente olhar para isso e falar, não, eu vou colaborador não dá. Não, colaborador a gente precisa acolher, a gente precisa mudar cenário. Tá? Eu acho que é isso. Eu acho que essa nova lei ali, né, a Sálvia também traz um poder para o RH que antes ele não tinha, né? De realmente poder olhar e ajudar o colaborador com mais credibilidade, né? De ser mais procurado nessas situações. Eu acho que faz a junção do que era só ocupacional. A gente olhava para a NR1 olhando assim, programa de gerenciamento de riscos está lá no ocupacional, eu terceirizei. Quando a gente olha para o aspecto psicossocial, vem para pessoas. Vem para o time de people, muda. A gente integra as áreas e vamos olhar com o olhar que tem que ser. Que é o olhar único. O colaborador, independente de ser ocupacional ou assistencial, ele é um só. Então, eu acho que é um ganho, tá, gente? É um baita ganho. Ficaram com dúvidas? Alguém? Quem vai contratar aqui, levanta a mão. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem procurar o Genofre. Ele tá ali, é aquele rapazinho ali de bigode. E aí ele pode esclarecer todas as dúvidas para vocês. Ou também seguir a Bárbara nas redes sociais. Tem o LinkedIn? Tenho, Bárbara Carvalho. Estamos lá com as novidades. E a Sálvia e a UP. A gente encerra aqui agora, mas eu tenho mais um convite para vocês. A última palestra vai ser agora às 5h30 e a gente vai ter chopp, tá? Então, quem quiser ficar aqui para tomar um chopp, conversar também com a Bárbara. Tinha que ser na de saúde mental, vocês não acham? Né? Tinha que ter, né? Relaxamento de córtex frontal, tudo a ver com saúde mental. Vocês levam também para as empresas um choppzinho para melhorar o happy hour da galera? Olha, isso bem conversado, mas brincadeiras à parte, né? É um momento bom de confraternizar. É muito bom. Obrigada, gente, pela presença de vocês.